Amém e amém. Você pode tomar o seu lugar. Quem de nós aqui já precisou fazer um retorno? Quem de nós já precisou fazer um retorno aí? Levante a mão. Retorno. No trânsito, retorno. É agradável fazer retorno ou não? Retorno significa passei da entrada, errei o caminho, preciso acertar, preciso voltar para o caminho, preciso fazer o caminho de volta. Isaías capítulo 44, nós acreditamos que no mês de outubro as janelas do culto das crianças estarão no lugar e nós vamos poder ter o culto das crianças. Então, mas eu não me atrapalho com criança, tá, irmão? Espero que você também não se atrapalhe. Quem já criou criança, eu não me atrapalho com criança. Preste atenção na palavra e em outubro nós vamos ter os cultos de novo. Isaías 44, 21, lá diz assim: o Senhor Deus diz, povo de Israel, lembre disso, não esqueça que você é o meu servo, eu o criei para que me servisse e nunca esquecerei você. Já perdoei as suas maldades e os seus pecados. Eles desapareceram como desaparece a serração. Volta para mim, pois eu sou o seu Salvador. Redenção significa trazer de volta. Depois que tudo parecia estar perdido, a especialidade de Jesus é trazer de volta, é recomeçar. O Leandro pregou na semana passada e na terça, Apocalipse 2,5, dizendo, lembra-te de onde caíste, né? De onde caíste. Lembra-te e levanta-te. E eu estou dizendo para você uma continuidade da semana passada, é a necessidade que nós temos na vida de fazer retornos, de recomeços e principalmente da redenção. Nós gostamos de histórias de redenção, a gente gosta. Quer ver? A Branca de Neve, você conhece a história da Branca de Neve? Depois da conspiração da rainha má, ela é injustiçada, o final é triunfante, ela é encontrada por um príncipe que a leva de volta para o castelo. Rapunzel, resgatada pelo príncipe no castelo e liberta da bruxa má, o príncipe fica cego na luta para salvá-la, mas é curado pelas... Como é que ele é curado? Pelas... Lá, olha aí, tem gente que não lembra mais da Rapunzel. E da Frozen, eu estou especialista em Frozen. Tenho uma neta de 3 anos, a Frozen. Tudo que ela toca vira gelo. Ela machuca a sua irmã, Ana, e vai para uma montanha, deixando o reino de Arendelle. Nossa, sei tudo. Sei tudo. E aí, sua irmã vai atrás dela, para trazê-la de volta para o reino. E consegue vencer. Redenção. Redenção. Ben-Hur, história de perdão, reconciliação. Thor, filho banido, egoísta, que foge de casa, depois volta, recebe o perdão, se torna o sucessor no reino. A gente sabe essas histórias, pois esta é a nossa história em Deus. Quando Deus nos oferece o caminho de volta, o retorno, de onde nós nunca deveríamos sair. Ninguém nasceu no céu, mas ninguém nasceu no inferno. Ninguém. Ah, pastor, a minha vida... Não, ninguém nasceu no inferno, nem no céu. Nós nascemos no caminho para voltar. Os cristãos, antes de serem chamados de cristãos, eles eram chamados de rodós. Os do caminho. A palavra grega é rodós. Vem de rodoviária, de rodovia. Os do caminho. E quando a gente erra o caminho, tem que fazer uma volta. Às vezes uma volta que leva anos. Outros mais espertos fazem o primeiro retorno que encontram assim, eu não posso. Sabe quando o marido está no volante e a esposa estão viajando, os dois, calma, serenamente, e a esposa diz, eu acho que tem que dobrar na próxima. E ele diz, eu sei. E passa, vai dirigindo. Depois de um tempo ele diz assim, que estranho esse caminho. Eu acho que era aquele caminho, diz ela, que eu falei lá atrás.
ele tem que fazer um enorme de um retorno. Faz o retorno. Entra na rua que a esposa disse. E o que ela diz? Eu te falei. A gente fica mais bravo ainda. Por quê? Porque o orgulho da gente impede a gente de ouvir um conselho. Impede a gente de ouvir uma verdade. Quando estamos fora do caminho. A gente fica brabo com quem falou pra gente que a gente errou o caminho. A gente não devia ficar bravo com essa pessoa. A gente diz assim, muito obrigado. Eu errei, eu estava errado. A redenção não é só no cinema. A redenção é coisa de Deus. Deus é especialista na redenção. Por isso que Ele mandou Jesus. Com o propósito de trazer o homem para o plano original. A palavra do Senhor, um dos personagens bíblicos, eu não sei qual é o teu herói, mas um dos heróis bíblicos mais comuns que tem na Bíblia, mas ele é um herói bíblico, assim ó, aquele crente bem rasteirinho. Jonas, ele é o crente, olha o cara cabeçudo, acho que ele seria o apóstolo Pedro do Antigo Testamento. Inclusive o Jonas está aí, ou estava, né? Parabéns pela formatura, se formou bacharel em teologia. Agora estamos felizes. Não é desse Jonas que eu estou falando, esse Jonas aí vale a pena. Estou falando do Jonas da Bíblia, porque ele é o herói bíblico humano, igual a mim, igual a ti. Vamos abrir lá no livro do profeta Jonas. O Jonas daqui sabe de cor esse livro. A Bíblia diz em capítulo 1, versos de 1 a 3, Jonas. Se você não consegue achar Jonas, ache Obadias, que está depois de Obadias. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Ametai, dizendo, levante-se e vá à grande cidade de Nínive, pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até mim, até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarse, desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarse. Pagou a passagem, embarcou no navio para ir com eles para Tarse, para longe da presença de Deus. O resultado foi tempestade, prejuízo material, 3 dias no estômago de um peixe, com algas e cheiro ruim, vômito, para começar tudo de novo. Por não ouvir pessoas que lhe amaram, talvez você também tenha uma situação parecida com a de Jonas. Eu não ouvi os que me aconselharam. O retorno de alguns é de metros, alguns de quilômetros e outros de anos. Mas Deus continua te amando, até você fazer o retorno. Deus continua levantando pessoas para dizer para você, faça o retorno. Por que a gente se identifica tanto com Jonas da Bíblia? Porque nos sentimos culpados com as nossas falhas. E a gente quer morrer. Jonas, quando deu a tempestade no navio, dormia. Às vezes pessoas que têm sono demais só querem dormir, estão querendo fugir do seu problema. Descobriram ele, disseram assim, tu não tem nenhum Deus. Sim, eu tenho. E foi ele que fez essa tempestade. Eu sou o culpado desse grande prejuízo. Me lancem no mar e tudo vai acalmar. Ele estava certo. Lançaram ele no mar e a tempestade parou na hora. Nós nos identificamos com a história de Jonas porque sofremos as consequências de nossas escolhas erradas. Jonas deu prejuízo material naquele barco, naquele navio. Sempre que erramos, temos prejuízo, tem dano. Não tem pecado sem consequência. Consequências sempre vêm. A gasolina é tão cara. Vou ter que levar 5 quilômetros para fazer um retorno. Sempre. Quando é só esse o prejuízo, não é nada. Mas quando vem outros danos e prejuízos. Ensinei os meus filhos sempre pensando antes de uma decisão nas consequências. Eu digo, ensinei eles a pensem antes. Eu aprendi isso na vida antes de conhecer a Bíblia. Se eu fizer isto, o que vai acontecer? Tem várias possibilidades. Pode acontecer isto ou aquilo. O Jonas, ele não pensou nas consequências.
E em terceiro lugar, a gente se identifica com Jonas porque buscamos e esperamos restauração. O autor Eugen Peterson disse: uma razão que torna a história de Jonas tão importante e atual para fortalecer nossa caminhada de fé é que Jonas não é um herói muito elevado e distante como quem possamos nos identificar. Ele não faz nada de extraordinário, ele não abre o mar, ele não multiplica pães, ele não cura leprosos, nada. Em vez de ser tratado como herói, alguém a ser admirado, descobrimos que Jonas é um companheiro da nossa incapacidade. Aqui está alguém do nosso nível. Mesmo quando consegue acertar alguma coisa, pregar em Nínive, Jonas ainda erra, fica furioso com Deus. Mas em todo o tempo, Deus está trabalhando na incapacidade de Jonas. E apesar dela, atingindo os seus propósitos, a maioria de nós precisa de um ou dois amigos bíblicos como Jonas para poder cair em si e fazer o caminho de volta. Onde erramos? Às vezes nós erramos no senso de justiça contaminado. Quanto os outros e quanto a nós mesmos, Jonas acreditava que os assírios eram indignos de receber a palavra de Deus. Às vezes a gente erra na avaliação de justiça. Nós somos às vezes justiceiros e não somos justos. Achamos essa pessoa não merece a graça de Deus. Jonas diziam, eles não merecem. Às vezes é por vaidade e egoísmo, achar que a nossa vida é para nosso deleite, nosso prazer. Não, nós viemos ao mundo para servir e não para ser servido. Quem casa já deve ter descoberto isso. Quem se entrega para Jesus, o modelo de liderança de Jesus é o serviço. Quem quer ser o primeiro, precisa ser servo de todos. Mas às vezes a gente tem um desejo distorcido. Tudo tem que ser do meu jeito. Na vida não é assim. Sabe por que alguns homens não param em local de trabalho? Porque eles não aceitam receber ordem. Eles não aceitam ser mandado. Não aceitam, ficam furiosos. E perdem. Quem sofre? Sofre a família. Cegueira espiritual. Onde erramos? A incapacidade de perceber a pessoa de Jesus e seus planos para a nossa vida. Erramos porque a gente não consegue enxergar Deus. A gente só enxerga as coisas ruins, pessoas ruins. A gente só enxerga o lado ruim da vida. Aí nós erramos. Eu vou dizer uma verdade para você. A maioria das pessoas são boas. Mas pastor, tem pessoas ruins? Tem pessoas bem ruins. Ruim de ruim. Mas por que você valoriza os ruins e não valoriza os bons? Por que você não oferece uma xícara de chá ou de café para uma pessoa boa? Tem muitas pessoas boas, mas a cegueira nos impede da gente enxergar as coisas boas, principalmente de enxergar Deus. Aí a gente erra. A gente acha que todo mundo é igual. A gente nivela. Todas as igrejas são iguais, todos os crentes são falsos. A gente nivela por baixo. A gente nivela pelo nível da gente. E não é assim. Se essa pessoa está vindo me procurar porque ela quer me tirar alguma coisa, cegueira. Tem pessoas que querem te ajudar. Mas você também pode ser aquele que quer ajudar o outro. Consequências de estarmos separados de Deus. Perdemos o propósito da vida. Jonas queria morrer. Ele estava indo para o sul da Espanha, onde ficava Tarsis. Atravessar todo o Mediterrâneo. Longe da presença de Deus. A gente vai fugindo. Mas sabe, dentro de nós tem um vazio grande, que a gente tenta preencher esse vazio com diversão, com competição, com bens, com vaidade, mas nunca enche. Está sempre faltando alguma coisa. O teu vazio, ele é exatamente do tamanho de Deus. Ele é exatamente. Então, para ser cheio, você precisa fazer o retorno. Diz assim, Deus, eu enchi a minha vida de coisas, pessoas, prazeres. E agora? Eu não estou satisfeito. Está me faltando alguma coisa. Está faltando Deus. Nós nos isolamos emocionalmente. Consequência da separação, mesmo perto de pessoas,
me sinto tão sozinha, a tua casa está tão cheia. Mas eu me sinto sozinho, porque está faltando Deus. Perda da identidade, eu perdi o meu nome, perdi a minha identidade, perdi a minha nacionalidade espiritual. Não sei mais quem eu sou. Eu era filha de Deus, servo do Senhor. Agora eu sou um pagador de boletos. Agora eu só sirvo para trabalhar como uma mula de carga. Não foi para isso que Deus nos criou. Deus nos criou para trabalhar? Sim. Mas Deus nos criou para a gente ter prazer em viver. A gente ter satisfação em viver. E prazer não precisa de coisas. Você sabia que você pode fazer alguém feliz dizendo palavras simples: muito obrigado, com licença, esse teu almoço estava maravilhoso, isso não custa nenhum real, e você faz um bem muito grande. Pastor, eu não tenho dinheiro para comprar um buquê de flores de begonha para dar para minha esposa. Eu tenho um irmão aqui na igreja que é igual a mim, ele não sabe o nome das flores, então para ele tudo é begonha. E eu digo, quando eu não sei, eu também digo que é begonha. Mas pastor, eu não tenho dinheiro para dar uma begonha para minha esposa. Mas você podia dizer para ela: a nossa casa está muito bem cuidada por você. O almoço, esse arroz está maravilhoso. Sabe? Você podia dizer elogios que só você pode dizer. Custa alguma coisa? Nada. Por que você não faz? Mas eu queria dar uma gargantilha para minha esposa. Talvez ela vai gostar muito que você dê para ela alguns elogios, que sejam verdadeiros, que sejam sinceros. O resultado final é que nós fomos roubados, enganados e maltratados. Jonas sofre no navio, sofre na barriga do peixe, e depois ele sofre depois da pregação. Ele se revoltou contra Deus. Quando a gente está fora do propósito de Deus, a gente está sempre sofrendo. Mas eu trabalhei, eu fiz tudo certinho, eu não merecia receber isso dos meus filhos e dos outros. Por quê? Porque está fora do propósito de Deus. Quem sabe, para quem serve, tem uma identidade bem definida. Sirva a Deus. O resultado final: irrelevância. Afundado no escuro, sem ação nenhuma, literalmente desaparecido no mar e dentro de um peixe grande. Sumiu. Triste é, sabe quando a gente morre? A gente às vezes morre antes de morrer. A gente morre quando não tem mais sentido. A gente não faz mais falta. A gente morreu antes. Porque a vida não teve sentido. Mas quando eu ponho sentido, eu estou voltando para a casa do Pai, estou ajudando pessoas a se levantarem depois de um tsunami. Vamos de novo. Mas foi forte o que me aconteceu. Sim, Jesus disse que nós íamos passar por tantas lutas. Vamos levantar de novo. Nossa luta não terminou, nem a nossa jornada não terminou. O Jonas, ele nos representa. Quando ele obedece, ele ainda reclama. Sabe, nós estamos às vezes mais preparados para reclamar do que para agradecer e obedecer. As mulheres disseram aqui, qual foi a frase delas? A obediência precede a bênção. Nós precisamos aprender isso. Jonas capítulo 2, 4-6 diz, numa outra tradução: fui lançado fora, banido da sua vista, nunca mais porei os olhos no teu santo templo. Sufocaram-me as águas do oceano, cercou-me de todos os lados o abismo, e as algas marinhas envolveram a minha cabeça. Desci até onde os montes lançam raízes, tão fundo quanto podia ir, onde para mim as portas se fechavam para sempre. Mas tu me tirastes com vida da morte. Glórias a Deus. O retorno da barriga do peixe à liberdade vai acontecer por meio da oração. No capítulo 2, ele faz uma oração. Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu do ventre do abismo. Gritei, e tu ouvistes a minha voz, pois me lançastes nas profundezas.
Não existe retorno sem uma oração. Senhor, me ajuda. Eu errei o caminho. Lembra quando o GPS dizia recalculando, recalculando, recalculando? Você tinha vontade de pegar aquele aparelho, baixar o vidro, porque você já tinha errado várias vezes. E o GPS dizia recalculando. O Espírito Santo está dizendo para você, errou de novo, recalculando, recalculando. Vamos fazer o retorno. Isso tem para a oração. Quando Jonas, qual foi o caminho de Jonas para retornar? O primeiro, pensar em Deus, versículo 7. Quando minha vida estava por um fio, eu me lembrei do Senhor. Quando a minha vida estava por um fio, eu me lembrei. Lembre-se de Deus. Lembre do que Deus já fez na tua vida. Lembre das respostas de oração. Lembre de onde Deus te tirou. Tenha sempre na lembrança, eu sei quem eu era. Eu sei quem eu era. Fui pregar numa igreja outro dia. E cheguei lá, o pastor, o diácono da igreja, uma pessoa com 40 e poucos anos, mas com aparência de mais velho. Pastor, aquele ali era morador de rua, usuário de crack, foi preso, pegou o presídio central. Lá dentro ele conheceu o evangelho e começou a estudar. Ele se formou, hoje ele é um enfermeiro e passou no concurso, está esperando a vaga agora para o hospital de clínicas. Um homem que fez o caminho de volta. Morador de rua, usuário de droga, preso. Conhece o evangelho e ele estava lá servindo. E tu vai ver, pastor, ele vai te levar água lá. O pastor me contando, eu admirando pessoas que fazem o retorno. O retorno. Aí ele me disse que quer mais uma, pastor. Está vendo aquela lá, aquela irmã? Pastor, aquela lá vivia numa boca de droga direta. Ela entregava o corpo dela por uma pedra. Pastor, foi no encontro com Deus. Hoje é uma flecha aqui na igreja, pastor. Na oração, na adoração. Nunca mais teve recaída de nada, pastor. Restaurou a família. Olha lá, eu disse, olha, fez bem a fé, ela está até meio cheinha. Porque eu sei que quem usa crack vira um risco. Disse, mas olha, pastor, é uma pessoa. Limpeza aqui na igreja, oração aqui na igreja. Ela não precisamos nem chamar, nem pedir. Quando a Bíblia diz, quanto muito se perdoa, muito se ama. Quanto pouco se perdoa, pouco se ama. Lembre-se, tenha e fale com Deus. E na minha oração chegou até ti. O segundo passo dele é colocar Deus acima de tudo em sua vida. Aqueles que adoram deuses forjados e afastam-se do único amor verdadeiro, mas eu adoro a ti. Versículos 8 e 9. Coloque a Deus acima de todas as coisas. Ame a Deus. Ame a Deus. As meninas e os meninos que estão aqui, se um dia você for namorar alguém, essa pessoa tem que ser mais apaixonada por Deus do que por você. Primeiro descubra se ele ama a Deus, se ela ama a Deus. Depois dá uma chance. Dá uma chance. Não fique deixando passar o tempo. Dê uma chance para essa pessoa, se você gosta dela. Mas a primeira condição tinha que ser lá no quadrinho número 1. Requisitos para me namorar. Ama a Deus. Requisitos para noivar. Ama a Deus. Requisitos para cá. O primeiro, tem que ter outros, tá, irmãos? Estou só dizendo o primeiro. O primeiro é o mais importante. Tem que ser trabalhador. Tem que ser respeitador. Os critérios é seu. É você que vai casar com ele, não vou ser eu. Você que põe lá. Ah, pastor, para mim não precisa ser trabalhador, eu trabalho. Bom, não reclama depois. Não reclama depois. Na minha lista eu não botei que fosse trabalhador, pastor. Ele falou, então trabalha, filha. Trabalha, porque ele sempre vai dar uma desculpa. Enfim, voltando para Jonas. O caminho de volta. Coloque Deus acima de tudo. Assim, tu ama a Deus. Porque se ele ama a Deus, ele vai amar você. Se ele teme a Deus, ele vai te respeitar. Porque primeiro ele teme a Deus.
ele nunca vai levantar a mão para você, porque ele teme a Deus. Esse é o princípio, ele tem que se temer. Ela também tem que ser os meninos. Pastor, ela é tão bonitinha, tem uns cabelos tão lindos, mas é ordinário. Que é casal. Em terceiro passo, para você voltar para Deus, adore a Deus, adore. Lá diz no versículo 9, oferecerei sacrifício a ti, o que eu prometi cumprirei totalmente. Volte a ser um adorador, volte a adorar a Deus. Você que ouvia as músicas da Gretchen, da Perla, ou do Amado Batista, né? Você que troca, diz assim, Deus, comece a adorar a Deus. Comece a ouvir os louvores Fernanda Brum, Eichla, Cassiane, sei lá, tem tantos aí, Nívia Soares. Me ajudem, quem mais? Tá bom. Volte a adorar a Deus. Quem faz o caminho de volta, volta para o caminho da adoração. Em quinto e último lugar, reconheça que só Jesus é capaz de promover reconciliação. Versículo 9b diz, a salvação a ti pertence, ó Eterno. O quinto passo é, creia. O que nos coloca na condição de receber a reconciliação e a salvação é pela fé. O justo viverá por fé. Quem se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que se torna galardoador, abençoador daqueles que o buscam. Crer. Aqueles que se aproximam de Deus, você não vai conseguir nada sem fé. Efésios 2:8 diz, a salvação foi obra dele. Nossa parte em tudo isso é apenas confiar nele o bastante para permitir que ele haja em nossa vida. É um imenso presente de Deus. Nós não somos protagonistas nessa história, é Deus. Jonas termina capítulo 3, 3-5. Dessa vez Jonas partiu imediatamente para Nínive, obedecendo ao pé da letra a ordem do Eterno. Nínive era uma cidade muito grande, era necessário 3 dias para atravessá-la a pé. Jonas entrou na cidade e, caminhando por um dia, pregou. Daqui a 40 dias Nínive será destruída. O povo ouviu e acreditou no Eterno. Anunciaram um jejum para toda a cidade. E todos, ricos e pobres, famosos e desconhecidos, importantes e humildes, vestiram-se com um pano de saco para mostrar arrependimento. O Eterno viu que eles tinham se arrependido de sua maneira pecaminosa de viver. Então ele voltou atrás e decidiu não castigar, como tinha dito que aconteceria. Deus mudou o juízo para perdoar. Deus mudou a sentença e deu nova oportunidade. Aonde você errou o caminho, aonde você pegou um atalho. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém, senão por mim. João 14:6. Onde é que você errou o caminho? Foi influência de más companhias? Foi a tua própria natureza pecaminosa? Pastor, eu sempre tinha vontade. Um dia, um irmão que ele congregou conosco, chegou em casa, não olhava para a esposa, sempre olhava para o chão, e a esposa disse, tu fez alguma coisa errada? Não fiz nada. No terceiro dia ele disse, eu entrei numa boate. Disse, por quê? Vamos lá falar com o pastor Mário. Ele que fez o nosso casamento, eu vou te devolver para ele. Para mim. Eu disse, o que você fez? Pastor, o meu pai vivia em boate e se separou da minha mãe, eu cresci. E na volta do serviço eu passava numa boate. Como é que será que é uma boate por dentro? Aí um dia eu entrei, era final da tarde, 6 da tarde, voltando do serviço, olhei, nada, fui embora para casa, olhei, não tinha ninguém lá dentro. Na outra sexta-feira, eu tinha um dinheirinho no bolso, eu vou entrar e vou pedir uma garrafa de água. Querem que eu diga o que aconteceu na terceira sexta-feira? Com um dinheirinho no bolso, eu entrei. E alguém com pouca roupa me perguntou, o que você quer? Felizmente,
a misericórdia prevaleceu. Ele chorou, se arrependeu e disse assim: pastor, eu caí na minha própria cobiça. A mulher do homenzinho é braba, irmã, braba. Mas naquele dia uma graça do Senhor tomou ela. E depois dele molhar assim meu escritório de água, ela disse assim: pastor, eu perdoo ele. Sabe, irmãos, onde é que você errou o caminho? Foi curiosidade? Foi cobiça? Foi influência? O que foi? Você devia ser já está na linha de frente, você já devia estar ministrando numa célula, você já devia estar assim, né, com um jaleco, ministrando nos encontros com Deus. Você ainda está assim, rodando. O que aconteceu? O que aconteceu? Onde é que você errou? Quem tem a resposta é você. Deus sabe. Interessante na Bíblia, Deus sempre faz a pergunta sabendo a resposta. Ele pergunta para Adão: Adão, onde é que tu está? Deus sabia onde é que ele estava. Deus queria ouvir dele. Deus pergunta para Caim: Caim, cadê o teu irmão? Deus sabia. Então, se hoje Deus está perguntando para você: Zé Mário, onde é que você caiu? Deus sabe a resposta. Mas Ele quer ouvir da tua boca. Porque se com a tua boca confessares e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Vem pela boca. Eu queria te convidar a ficar em pé em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. O retorno. O retorno é algo barulhento. Dentro da gente começa a se mover uns barulhos, algumas resistências. Mas lembra-se, dirigindo o carro, quando você tem que dar razão, dizer assim: eu errei o caminho, preciso voltar. A vantagem é que você ainda está a caminho e ainda pode fazer o retorno. Porque quando se terminam os nossos dias, não tem como fazer retorno. Não tem missa de sétimo dia que salve você. Não tem. Não tem vela. Já foi no cemitério e viu aquele monte de vela acesa assim? Um monte. As pessoas acreditam que elas acendendo uma vela para quem morreu, a pessoa vai pegar aquela vela e vai sair da escuridão. Que bobagem, né, irmãos? Mas elas acreditam. Por isso que as indústrias de vela não... Isso aqui é um efeito especial para você prestar atenção. Feche teus olhos. Aonde você precisa fazer o retorno? Deus está fazendo uma pergunta, mas Ele já sabe a resposta. Você pode não fazer nada e continuar rodando. Mas você hoje à noite pode dizer assim: eu quero retornar ao plano original de Deus para a minha vida. Eu quero fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Para Jonas era pregar, para Deus era perdoar. Talvez você é muito parecido com o Jonas. Está lutando, e vai ter naufrágio, vai ter lodo, sujeira. Pare de lutar com Deus. Pare de lutar com o Espírito Santo. Se o Espírito Santo de Deus está te convencendo, pare de lutar. E diga: Jonas, lá do ventre, estômago, de dentro daquele peixe, orou. E Deus ouviu a oração dele. Deus está querendo ouvir a tua oração. Eu quero dar uma oportunidade para você. Mas tem que ser muito homem, tem que ser muita mulher para poder reconhecer: eu preciso fazer o retorno. Preciso voltar para o plano maravilhoso de Deus. Ah, pastor, não é fácil, mas é possível. É possível. A Bíblia diz que os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Glórias a Deus. Há uma festa no céu. Jonas está pregando. Jonas está abençoando.
Glórias a Deus.